somente fazer um culto de ensino, não é uma pregação, será um ensinamento mesmo sobre a Páscoa. Mateus 21, verso de número 9. Quem achou, diga amém. Mateus 21, verso de número 9. Amém? E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mais uma vez, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, exorta-nos, ó Pai, na noite de hoje, mas que possamos sair daqui aprendendo um pouco mais da porção da Tua palavra. Fala conosco, é isso que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Assente-se glorificando a Deus. O tema de hoje é um tema oportuno, já que sabemos que estamos prestes à comemoração da Páscoa do Senhor Jesus. Então eu queria que você prestasse atenção aqui, para que você não perdesse o raciocínio da palavra do Senhor. O tema que Deus me deu e eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês repetissem junto comigo, a Bíblia, diga, a Bíblia não manda comemorar Semana Santa e nem a Páscoa. Alguém sabia disso, sim ou não? A Bíblia não manda, não existe um mandamento da Bíblia que mande nós comemorarmos nem a Semana Santa e nem a Páscoa. Porém, também não existe nenhum mandamento que desaprova a gente comemorar, refletir a semana que antecede a Páscoa e comemorar o dia da Páscoa. Amém, irmãos? Então, se a Bíblia não proíbe, não é pecado. Amém? Amém? Se a Bíblia não proíbe, não é pecado. Ela não manda, mas também não proíbe. Vocês estão comigo? Ela não manda, não ordena, mas também não proíbe. Então vamos começar assim. Então, Hosana ao rei, ao nosso filho de Davi. O que significa Hosana? O povo está falando assim, ó: salva-nos, ó filho do rei Davi. E o povo está lá com seus ramos na mão, e nós iremos ver no texto que eles também têm roupas que eles vão jogando no chão para que Jesus passasse como tapete. Então é por isso que quando você vê os irmãos da Igreja Católica, no dia da Páscoa, eles estão ali com os seus ramos, estão ali fazendo aquilo que o povo lá em Jerusalém fez quando Jesus entrou em Jerusalém na semana que antecedia a Páscoa. Amém? Então a famosa Semana Santa, ela inicia justamente aqui, ó, em Mateus capítulo 21, que fala da entrada triunfal de Jesus Cristo na Terra Santa, Jerusalém. E essa entrada inicia a Semana Santa de Jesus, e ele vem montado num jumentinho. Por que ele vem montado no jumentinho? Ele vem montado no jumentinho segundo a profecia de Zacarias, profeta Zacarias. Abra lá sua Bíblia em Zacarias. Quem está com a Bíblia aí, você vai algumas páginas, não muitas, algumas páginas para trás. Você vai passar de Malaquias e depois você já vai ter aí o profeta Zacarias.
Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. É por isso que Jesus vem montado no jumentinho, para se cumprir a profecia. Olha o que está escrito aí em Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Então é por isso que Jesus vem montado no jumento. Existe até uma história que diz que o jumento, depois que passou com Jesus e viu que todo mundo aclamava, existe uma história, e essa história tem relação com a gente, que quando nós somos usados por Jesus, o povo aplaude, o povo dá glória, mas quando não é Jesus que está conosco, o povo não dá tanta importância. Vai dizer a palavra não, vai dizer a história, que esse jumento ele volta para o lugar onde ele estava, e ele chega e fala para a mãe: olha mãe, quando eu cheguei lá em Jerusalém, o povo começou a abanar para mim, o povo começou a gritar para mim, o povo estendeu os ramos para mim, o povo estendeu as suas roupas para mim passar. Aí a mãe do jumentinho falou assim: tá bom, então volta lá de novo. Aí fala que o jumentinho voltou, e aí começou a tomar coice de cavalo maior que ele, ninguém ligava para ele, o povo falava: sai daqui, jumento. E aí a mãe vai falar assim para ele: ó, jumento com Jesus é uma coisa, agora sem Jesus é isso daí que você está vivendo aí. Então isso traz para nós, a gente com Jesus é uma coisa, sem Jesus é uma coisa totalmente diferente. Amém? Então tem muita gente que prega e aí ele sai todo cheio, né? Porque ele foi usado, mas na verdade era Jesus que estava falando através da boca dele. Agora sem Jesus você não consegue nada. Então é por isso que Jesus entra. E Jesus ele é aclamado pela multidão com os ramos, e o povo também vai estender as suas roupas para Jesus passar. Então uma coisa que tem que deixar bem claro: a Semana Santa, que é a tradição principalmente da Igreja Católica, ela começa aí na entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Amém? Então vamos lá, Mateus 21, versículo de número 7, versículo de número 7, ao que diz a palavra de Deus: e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, ou seja, colocaram as suas próprias roupas no jumento, porque ele estava com Jesus, e fizeram-nos assentar em cima. Então quer dizer, o povo, além de trazer ramo, trouxe também ali as suas roupas, para que o jumento fosse ornamentado, para que Jesus subisse e passasse por Jerusalém em cima do jumento. Só que Jesus ele não passa com alegria, Jesus passa com tristeza. Por quê? Porque ele sabe que esse mesmo povo que está hoje glorificando é o povo que vai crucificá-lo na Páscoa. Amém? Ele sabe que esse povo que está hoje adorando é o povo que vai crucificá-lo na Páscoa. Então a Semana Santa, que começa aqui na entrada de Jesus em Jerusalém, também vai acabar. Presta atenção, a Semana Santa ela termina no domingo de Páscoa. Você pode repetir comigo? A Semana Santa ela vai terminar no domingo de Páscoa. Por quê? Porque Jesus ressuscita no domingo de Páscoa. Então quer dizer, a preparação para o Cordeiro Pascal começa na entrada dele em Jerusalém e termina com o Cordeiro ressuscitado. É por isso que a Páscoa para nós cristãos evangélicos significa a ressurreição de Jesus. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 1 até o 3. Lucas
capítulo 24, versículo do 1 ao 3. Todo mundo achou? E no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Qual que é? Domingo. Muito de madrugada foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com os vestidos resplandecentes. Diga assim: a pedra do sepulcro foi revolvida, não para Jesus sair, mas para que as pessoas pudessem entrar e ver que ele ressuscitou. Pedra não para Jesus, amém? Tampouco a morte para Jesus. Os anjos revolveram a pedra, não foi para Jesus sair. Jesus poderia sair a qualquer hora, mas foi para que eu e você entrasse e visse que ele ressuscitou. Amém? Que ele ressuscitou. Então a Páscoa, a Semana Santa, começa na entrada de Jesus em Jerusalém e acaba na Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Amém, irmãos? Então diga assim: porém, houve uma mistura do que está escrito na Bíblia com as tradições do povo e da religião. Então houve uma mistura daquilo que é bíblico para aquilo que foi colocado como cultura. Amém? E é nisso que eu quero entrar com vocês hoje. Então o que eu coloquei aqui? O que é bíblico e o que não é bíblico. A gente vai aprender hoje. O que é bíblico e o que não é bíblico. Então, primeira coisa, não temos na Bíblia, você pode repetir comigo? Não temos na Bíblia ordem para não comermos carne nessa semana. Você não vai encontrar aqui na Bíblia nenhum texto que fala que você não pode comer carne. Isso foi tradição do povo. Não tem, não está escrito. Quem crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Se a Bíblia falasse, essa semana você não pode comer, eu não comeria. Mas a Bíblia não fala, então por isso cada um come aquilo que quiser comer. Amém? A Bíblia só fala para não comer carne sufocada de sangue. Todo mundo sabe que é o chouriço. Então a Bíblia condena aquilo. A Bíblia fala que não pode comer aquilo. Mas que não pode comer carne na semana da Páscoa, isso não está escrito. Então isso não é bíblico. Amém, irmãos? Outra coisa, não temos mandamento nenhum nos obrigando a fazermos jejum nesta época. Se você quer fazer o jejum, amém, mas não tem nenhuma obrigação de fazer jejum nessa época. Até aqui, amém? E terceira coisa, não tem nenhum mandamento para comprar chocolate e nem comer chocolate nesses dias. Não tem nada que está escrito aqui que você tem que comer chocolate. Mas também, se você quiser comer chocolate, a Bíblia não proíbe que você coma chocolate, amém? Mas você não tem obrigação de comer o chocolate, amém, irmãos? Então, o que é bíblico e o que não é bíblico. Agora vamos para a ordem bíblica. Agora vamos para a Bíblia. Aí você pode perguntar assim para mim: aonde na Bíblia nos manda comemorar a Páscoa? Então vamos lá. A primeira coisa é a gente pontuar que não existe na Bíblia essa ordem de Deus. Não tem. Não existe ordem de Deus para comemorarmos nem a Semana Santa e nem a Páscoa. Mas existe uma ordem de Deus. Quem está aqui, diga amém. Que é a ceia do Senhor. Esse daqui é o mandamento de Cristo para os cristãos. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo de número 25. Essa é uma ordenância de Deus no tempo da graça. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Isso é ordem de Deus. Ordem de Deus. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios, que é o texto que a gente lê na ceia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, quem? Jesus, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto, olha o que ele manda, fazer isso é uma ordem, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então isso é uma ordem, porque, olha no 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por que a ceia não ficou no lugar da Páscoa para os evangélicos, para os cristãos, para os cristãos católicos? Por quê? Alguém sabe por quê? Porque a ceia fala mais da morte do que da ressurreição. É por isso que a ceia não ficou colocada como a Páscoa do cristão, porque fala mais da morte do que da ressurreição. E qual que é a Páscoa dos judeus? É a saída da escravidão do Egito para uma nova vida, na terra prometida, amém? Então é por isso que a ceia não ficou como sendo a Páscoa do cristão. Então vamos continuar. A ceia significa, repita comigo, a ceia significa que ele morreu no meu e no seu lugar, mas não dá ênfase à ressurreição, dá ênfase à morte, que era para nós, e ele morreu por nós, amém? Então é por isso que a ceia foca mais na morte, Cristo morto em nosso lugar, e o seu sangue purificando os nossos pecados, amém? Até aqui deu para entender. Então não existe outra coisa, não existe nenhuma ordem de Deus para comemorar, e também não existe nenhuma proibição de Deus para não comemorar a Páscoa. Diga para alguém assim: você pode comemorar a Páscoa como sendo a ressurreição de Cristo, sem problema nenhum. Então, se o foco da sua Páscoa não for o comércio, se o foco da sua Páscoa não for o chocolate, mas o foco da sua Páscoa é saber que na semana que ele entrou em Jerusalém, no domingo ele ressuscitou, depois de ser pregado na cruz, Deus não condena você, a Bíblia não condena você, porque do mesmo jeito que não tem um mandamento para comemorar, também não tem um mandamento para proibir, amém? Você pode comemorar a Páscoa todo dia, você pode dizer: porque Jesus vive, eu também tenho esperança, que um dia eu vou morrer e um dia eu vou ressuscitar. Até aqui está dando para entender, irmãos? Então vamos para a quarta lição. Qual que é a quarta? Você pode perguntar assim: mas por que não é errado fazer essa comemoração se a Bíblia não manda comemorar? Diga assim: existe uma continuidade de comemoração. A Páscoa é algo perpétuo, ou seja, Jesus ressuscitou só uma vez, sim ou não? Depois ele morreu de novo. Então quer dizer que ele está vivo eternamente. Então você pode comemorar eternamente, sim ou não? Agora você lembra de Lázaro? Lázaro ressuscitou, sim ou não? Mas se você for na tumba de Lázaro, o osso dele está lá? Então quer dizer que ele não ressuscitou. Então vamos lá, por que é eterno? Vamos lá, Êxodo capítulo 12, vamos lá, Êxodo capítulo 12, versículo 14. Quem não veio, perdeu, irmãos, perdeu. Êxodo 12, 14. Olha o que diz a palavra. Perpétuo, todo mundo sabe que significa eterno, amém?
que não tem fim. Êxodo 12:14 diz assim: e este dia, que dia? A Páscoa, vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Perpétuo quer dizer que não acaba. Então quer dizer, Jesus ressuscitou e ressuscitou para sempre. E se a gente morrer em Jesus, a gente também vai ressuscitar para sempre. Amém? Então a igreja primitiva, repita comigo, a igreja primitiva de Atos comemoravam o fim da escravidão, do pecado, através do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Aonde que está escrito que Ele é o Cordeiro? Vamos lá? João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Quem está entendendo, diga amém. João capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz a palavra através de João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem estava aqui na última lição, que foi a lição que começou? O que a família precisava fazer para comemorar a saída do povo de Deus da escravidão do Egito? O que era para fazer? Pegar um cordeiro, pegar o cordeiro, tirar o sangue dele e colocar onde? Nas portas, para que a morte não chegasse naquela família. Quando Jesus ressuscita, o sangue de Jesus já foi escorrido na cruz do Calvário. Para quê? Para que a morte eterna não chegue na minha e na sua vida, mas para que a vida eterna chegue na minha e na sua vida. Então o que é? Para os judeus, a Páscoa, o Cordeiro, significa sair da escravidão do Egito, escravidão física, para ter uma nova vida na terra prometida. Mas para nós não. Significa mudança física de caráter e também mudança espiritual. O que? Quando nós morremos aqui, nós iremos ressuscitar lá com Ele. Então, liberdade, não somos mais escravos do pecado. E por não sermos mais escravos do pecado, nós temos acesso a uma nova terra. Qual é a nova terra? O céu. E lá no céu vai ter vida eterna. Alguém está entendendo? Diga amém. Então é por isso que nós podemos comemorar que Ele morreu por causa dos nossos pecados, e através dele nós temos acesso a uma nova vida, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Então repita comigo assim: Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus, através de Jesus, libertou nós, olha para você e diga: eu, da escravidão física e também da escravidão espiritual. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, depois de Coríntios, depois de 1 Coríntios, depois de 2 Coríntios, aí vem o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Páscoa significa liberdade, ou seja, eu já não sou mais escravo do pecado, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, e agora eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então olha o que diz Paulo aqui: estai, pois, firmes na liberdade. Com quem? Com Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.
Ou seja, agora o nosso problema não é a escravidão do Egito. O nosso problema é que nós éramos escravos do pecado. A gente vivia pecando e hoje já não. Hoje nós fomos libertos do pecado através de Cristo Jesus. E nós somos libertos da morte também através de Cristo Jesus. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, seria em vão nós estivermos aqui nessa noite. Alguém crê nisso? Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós poderíamos estar em casa essa noite. Poderíamos estar fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque a gente ia morrer e ia acabar. Mas por Ele ter ressuscitado, Ele não livrou apenas a gente da escravidão do pecado, mas Ele livrou-nos da morte eterna para nos dar vida eterna. Se você ensinar para os seus filhos a Páscoa nesse sentido, vai ser muito diferente do que apenas dar chocolate para eles. Amém? Amém? Você pode dar o chocolate, mas simbolizando ali uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, quinta coisa, já estou caminhando para o final. Diga assim: como o evangélico vê a Semana Santa? Existem os cristãos, amém? Os católicos são cristãos, sim ou não? São cristãos, eles acreditam em Jesus Cristo. É só que eles veem a Semana Santa de um jeito e nós vemos de outro. Então, como que o evangélico vê a Semana Santa? Diga assim: semana de culto, de reflexão, de louvor e de gratidão por aquilo que Deus nos fez. Pronto. Sim ou não? Nós estamos aqui hoje por quê? Por causa dele, prestando culto para ele, refletindo sobre a palavra dele, e gratos porque ele nos deu hoje a oportunidade de estarmos vivos. Então a gente vê a Semana Santa dessa forma. Graças a Deus. Vamos prestar culto, vamos refletir na palavra, vamos louvar ele e vamos agradecer ele. Pronto. Mas como que o evangélico vê? Dessa forma, a gente faz culto, a gente reflete na palavra, a gente louva o nome dele e a gente agradece ele. É simples assim. Amém? Sem polêmica. Segunda coisa, o nosso foco, diga, o nosso foco está só em uma pessoa: a ressurreição de Jesus Cristo. Nosso foco é esse. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina, o nome dele está sobre todos os nomes. O nosso foco do Evangelho, existe um só intercessor e mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Sem Jesus é impossível ter acesso ao Pai. É isso que a gente vê. Então diga assim para alguém: você não é obrigado a comemorar, mas também não critica aquele que comemora. É simples assim. Você não é obrigado a comemorar, mas também não pode criticar aquele que comemora, porque não está escrito na Bíblia que não pode ser comemorado. Aí acabou a briga. Você comemora, eu não comemoro, mas não podemos brigar por causa disso. Amém? Então, o ponto alto, diga, o ponto alto de nós evangélicos é que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Último versículo para a gente ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 14. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 14. Esse é o motivo de a gente estar aqui hoje. Esse é o motivo de a gente comemorar a ressurreição de Jesus. Esse é o motivo que nos traz para a igreja. Esse é o motivo que nos traz a aprender cada vez mais de Jesus. É esse o grande motivo. Todo mundo achou?
1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Então vamos ler tudo junto? No tempo 3. 1, 2, 3. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Simples assim. Agora vamos no versículo 19. Olha o que está escrito: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos repetir esse último versículo? 1, 2, 3. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está dizendo assim, que se hoje eu e você fecharmos os olhos, nós iremos morrer em Cristo e iremos ressuscitar em Cristo. A morte não nos para, porque não parou nosso Pai. Essa é a Páscoa. Nós estamos aqui só de passagem, porque nós sabemos que um dia nós iremos viver eternamente. Não haverá mais lágrima, não haverá sofrimento e não haverá dor. Por isso é que nós entendemos a Páscoa como a ação, ou seja, a vitória de Cristo sobre a morte. Ele ressuscitou e Ele escolheu, Ele podia ter escolhido qualquer dia para ressuscitar, mas Ele ressuscitou num domingo de Páscoa. Ele podia ter ressuscitado em qualquer dia, mas Ele escolheu. E por que Ele escolheu? Para que todo judeu visse que Ele era o próprio Cordeiro. Todo ano, irmãos, agora eu termino. Todo ano eles matavam um animal para ser perdoado dos pecados. Todo ano. Mas eles voltavam a pecar de novo. Então quer dizer, aquele animal só resolvia o pecado de um ano. A morte de Jesus resolveu o pecado de uma vida. De uma vida, alguém está entendendo? Não precisa mais ter sacrifício. Ele já foi o sacrifício. Não precisa mais matar cordeiro. Ele foi o próprio cordeiro. Eu não preciso mais fazer sacrifício. Eu preciso apenas obedecer e cumprir a sua palavra. Amém? Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. E vamos orar para que nós e a nossa família possamos entender que a verdadeira Páscoa é que Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Que nós possamos entender a Bíblia da maneira que ela é. Ela não nos obriga, ela não nos dá ordem, mas também ela não nos proíbe. Não nos proíbe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aprendemos mais da Tua palavra, Senhor Jesus. E para nós, ó Pai, o domingo, Senhor Jesus, foi o domingo que Ele ressuscitou. Todos os discípulos, todos aqueles que estavam seguindo Ele, ao vê-lo naquela cruz, a desesperança, a tristeza tomou conta daquele coração. Eles ficaram por 3 dias esperando algum sinal. Muitos estavam indo embora, como aqueles 2 discípulos de Emaús. Eles já estavam saindo de Jerusalém, já estavam indo embora sem esperança. Mas Ele apareceu no meio deles, sentou na mesa da casa deles, partiu o pão, e a palavra diz que o coração deles começaram a arder,
e eles viram no partir do pão que aquele que tinha partido o pão era Jesus ressuscitado. A palavra vai dizer que as Marias foram ao sepulcro para ungir o corpo do Mestre, mas quando chegaram, o sepulcro estava vazio, e ele apareceu no meio delas, dizendo: paz seja convosco. Nos cenáculos, ó Pai, os discípulos estavam tristes, desanimados, e ele rompeu a porta do cenáculo, entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. E é por isso que nós temos a paz que excede todo o entendimento, porque nós cremos, ó Pai, que num abrir e piscar de olhos, que ao abrir o céu, o Senhor voltará e buscará a sua noiva, a igreja. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina e em breve voltará. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Fica conosco, ó Pai, leva-nos em segurança para a nossa casa, acampa os teus anjos ao nosso derredor, nos dê uma noite de descanso abençoada e uma semana abençoada, cheia da tua presença. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém e amém. Quantos foram abençoados com essa palavra? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos,